Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos iniciando aqui a aula de física de potencial elétrico, aí do capítulo 3 do livro de vocês. Vou pedir que vocês me ajudem aí no acompanhamento aí dos conteúdos, né? Vou usar aqui o marcador para melhor. Então, primeiramente, o tema aqui é potencial elétrico. A gente vai falar primeiramente de energia potencial eletrostática e o conceito de potencial em um campo elétrico. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui nesse livro ele até faz uma comparação com a parte de campo gravitacional, né? O que acontece? Ó, nesse caso aqui, você tem uma carga fixa, né? Carga fonte, aqui como se ela fosse um corpo, como se ele tivesse carregado com essa carga positiva. E a gente sabe que existe o campo, né? Nós já vimos no capítulo anterior que existe o campo nessa região em volta dela. E a questão é, quanto é de energia que cada uma dessas cargas pequenininhas aqui, essas cargas de prova, tipo essa negativa aqui nesse ponto P, ou essa outra positiva aqui nesse outro ponto, ou então bem aqui, quanto é que elas têm de energia em cada uma dessas posições? Então, porque elas recebem uma certa energia, como elas estão próximas aqui da carga fonte, elas têm energia nesses determinados pontos que elas se encontram. Então, por adquirir essa energia, que é cinética, porque elas se movimentam, né, elas acabam sofrendo influência, e aqui no caso dessa carga negativa, ela vai ser atraída. A força, o Fzinho aqui, ó, o vermelhinho, está puxando aqui em direção à carga fonte. E aí ela vai se movimentar assim, como vocês estão vendo aí, ela vai ir lá em direção ao corpo. Já essa carga bem aqui positiva, ela estava bem aqui nessa posição, ó, vocês estão vendo aí, ela estava bem aqui. Então ela vai ser repelida, porque o corpo aqui é positivo, a carga fonte é positiva, e ela também é positiva. Então ela vai ser repelida vindo aqui nessa direção, né? Seguindo aqui para baixo aqui na diagonal. Então ela tem energia cinética, ambas elas têm energia cinética porque elas estão em movimento. Então, essa carga de prova aqui, que aqui foi colocado duas situações, como se fosse a mesma carga, só que em uma situação ela é negativa, na outra ela é positiva. Ela armazena uma energia potencial, denominada energia potencial eletrostática, ou elétrica. Então ela armazena uma energia que nós vamos chamar de energia elétrica, ou então potencial, né? Essa energia potencial nós vamos simbolizar por esse EP. Então, a mesma coisa, pessoal, por exemplo, de energia potencial gravitacional, vocês lembram? O corpo ele adquire uma energia potencial gravitacional à medida que ele está a uma determinada altura da Terra. Então, quanto mais alto da Terra ele estiver, maior a energia potencial que ele tem, certo? Que a energia potencial ela está relacionada à altura. Não sei se vocês lembram disso, mas eu vou mostrar bem aqui, rapidinho aqui, para nós refrescar na memória. Ó, suponhamos que isso aqui seja o piso, né, o solo. E aqui é o solo, até escrever aqui o nome aqui, solo. Fica legal aqui, porque eu não sei manusear muito bem essa ferramenta aqui, a letra não fica tão boa. Aí bem aqui é o corpo, ele está em determinado ponto, ó, certo? Suponhamos que essa altura aqui, pessoal, não ficou tão legal aqui, né? Só apagar essa parte aqui. Vou pegar aqui de novo a canetinha. Eita. Suponhamos que aqui a altura ela seja aproximadamente 10 metros. 10 metros, certo? O corpo está aqui, ó, numa determinada posição, aqui é o solo. Aí a tendência é que esse corpo ele caia, né? Ele vem caindo aqui, ó, certo? Ele vai caindo, caindo, caindo. Aí chega um momento em que ele está caindo, que ele se encontra bem por aqui, assim, mais ou menos. Ó. Aí vou estabelecer aqui uma outra altura, como se fosse, vamos supor, 4 metros. Então, bem aqui
vamos ter uma suposição de 4 metros. Então, onde que ele tem energia potencial maior? Em 1 ou em 2? Bem aqui eu vou colocar como sendo ponto 2. Ele tem energia potencial maior bem aqui, ó. Só que essa energia potencial aqui, ela é gravitacional, certo? Ele tem energia potencial maior nesse ponto 1. Bem aqui ele tem uma outra energia. Vou colocar aqui até aqui, energia potencial de 1. Bem aqui vou colocar energia potencial de 2. Só que essa energia, repetindo, ela é gravitacional, ela diz respeito à gravidade, porque aqui nós estamos observando a Terra, o solo, né? A Terra. Isso aqui tudo é a Terra. Vou colocar o nome aqui de Terra para ficar mais entendido. Aí, nesse caso, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Essa energia potencial de 1, vou colocar o símbolo para ficar um negócio mais bonito, ela é maior que a energia potencial gravitacional de 2. Ponto 2, certo? Então, você percebe que isso aqui é uma comparação de como funciona a questão da energia que um corpo tem potencial em relação à Terra. Você lembra que a fórmula da energia potencial, ela é isso aqui, ó. Energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, aqui, mostra que a energia potencial ela é diretamente proporcional à altura. Quanto maior a altura, maior a energia. Quanto menor a altura, menor a energia. E a mesma coisa com a massa. Quanto mais massa, parte do potencial, nós vamos perceber que essa energia ela vai sendo adquirida aqui conforme o movimento do corpo. Então, se ele se aproxima se essa carga de prova está bem próxima da carga fonte, já tem um comportamento, a energia dela. Se ela está bem longe, tem outro comportamento. Vamos observar bem aqui, ó. A energia potencial dessa carga de prova, ela é o produto da carga pelo potencial elétrico, certo? Potencial. E o que é esse potencial? Esse potencial é a energia potencial que a carga adquire dividido pelo valor da carga, certo? Então, ó, veja bem, essa energia potencial se transforma na sequência de energia cinética. Assim, podemos dizer que a carga Q do condutor produz um campo elétrico que também pode ser descrito por uma grandeza escalar denominada potencial eletrostático ou elétrico. Então, a partícula ela vai em movimento e a energia do movimento dela vai se transformando em energia potencial. É como se você observasse a carga parada. Se você for analisar ela parada em determinados pontos, ela vai ter uma energia potencial. A mesma coisa como eu analisei anteriormente do corpo lá em relação à Terra. Então, para calcular esse potencial que a carga vai ter em determinados pontos, nós vamos pegar e dividir o valor da energia que a carga tem pelo valor da carga dela. Ou então, para calcular a energia potencial da carga, eu vou multiplicar o valor da carga pelo potencial que ela adquire em determinado ponto. A energia potencial eletrostática e o potencial elétrico são grandezas escalares. Ó, preste atenção nisso aqui, ó. Se são grandezas escalares é porque você não vai precisar daquela parte de vetores, de dizer sentido, direção, não. É só mesmo pegar o número, multiplicar, usar o sinal que aparece. Você pode usar os sinais negativo, positivo, nulo, ó, como está colocando aqui. Ó. No Sistema Internacional de Unidade de Medida, a unidade de potencial elétrica é o volt. Então não esqueça, ó, pela primeira vez estamos falando aqui de volt, que a gente usa muito no dia a dia, então volt. Esse símbolo ele foi em homenagem a Alexandre Volta, o inventor da pilha, né? A primeira pilha que inventou foi Alexandre Volta. Então, como já foi visto, essa definição de volt, ela é o quê? Ela é baseada na primeira fórmula que nós vimos aí, que é a energia potencial sobre a carga. Então, a energia ela é medida em Joule, no SI, e a carga é medida em Coulomb. Então, volt, a definição de volt é como se fosse
1 volt dividido por 1 coulomb, certo? Tá, essa unidade é 1 volt por 1 coulomb, é a mesma coisa de 1 joule dividido por 1 coulomb. Essa parte aqui ela é bem teórica, ela resume mais ou menos o que a gente já disse aí, né? Mas eu vou ler aqui, ó. Na verdade, a energia potencial ela é adquirida pelo sistema Q e Q. A energia ela está relacionada à energia potencial às duas cargas, a fonte e a de prova. Se essas duas cargas puderem se mover, elas irão adquirir energia cinética a partir dessa energia potencial. Quando, porém, a carga fixa, ocorre que, na maioria das vezes, associamos à carga de prova toda a energia potencial do sistema. Certo? Então, se a carga aqui ela é fixa, a maiúscula aqui, então associamos a carga de prova toda a energia potencial do sistema. É como se ela tivesse a energia potencial total do sistema. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, como eu já falei, e o campo elétrico é uma grandeza vetorial. São propriedade de cada ponto. Você pode calcular isso em cada ponto ali próximo da carga-fonte, existindo independentemente de nele estar colocada uma carga ou não. Então, pessoal, o campo ele vai ser calculado, mesmo tendo uma carga ou não ali, existe ele ali, certo? E a mesma coisa o potencial, ele vai ser calculado, ele vai ter um valor mesmo não tendo carga ou não ali em determinados pontos, certo? O vetor campo elétrico e o potencial elétrico são duas maneiras de se escrever o campo elétrico existente na região do espaço. Então, tanto o vetor campo quanto o potencial, eles vão medir, vão caracterizar a existência de um campo elétrico, certo? Para saber se o campo existe ou não. Então, algumas vezes é mais conveniente usar o vetor campo e outras vezes é mais conveniente usar o potencial. Então, não esqueça que os dois eles estão relacionados a campo, os dois. O vetor campo é um cálculo matemático, o vetor campo, um cálculo matemático, uma fórmula. Potencial elétrico é outra fórmula. Os dois vão estar representando ou caracterizando o campo elétrico, certo? Continuando aqui, aqui vai falar de Alessandro Volta, Alessandro José, Antônio Volta, mas nós não vamos falar dele. Aqui depois vou até passar um trabalho para vocês. Vamos aqui continuar a parte de potencial em um campo criado por uma carga, uma partícula eletrizada. Então aqui eu tenho a carga fonte, ó. Eu tenho aqui um ponto P. Nesse ponto foi colocada uma carga de prova. As duas estão distantes aqui por uma distância D. Aí a energia potencial, nesse caso, pessoal, ela vai ser dada por essa fórmula bem aqui. Faltou um igualzinho aqui no meio, aqui tem um igual. P é igual a constante eletrostática, esse K bem aqui, ó, vezes, aí tem uma fração, tem a multiplicação da carga fonte pela carga de prova dividido pela distância. Essa equação, ela permite você encontrar a energia potencial do sistema, ou a energia elétrica armazenada aqui, todinha aqui do sistema aqui das duas cargas, certo? Aí vai falar que a constante eletrostática do meio, SK, vai dizer cada uma dessas letrinhas o que é, né? Agora, bem aqui, ele repete de novo a mesma equação, ele faz uma demonstração no livro para chegar a essa conclusão bem aqui, ó. O potencial elétrico também, ele pode ser a constante vezes a carga fonte dividido pela distância. Observe bem aqui, ó, potencial é igual a constante vezes a carga fonte dividido pela distância. Aqui não tem quadrado, né? Aqui não aparece quadrado, é só a mesma distância. Então, o potencial elétrico pode ser calculado por aqui também, além daquela expressão que nós já vimos lá no início, sabia aqui, ó, que é a energia potencial dividida pela carga de prova. Que, na verdade, essa equação aqui ela é uma continuação dela. Feito aqui um cálculo matemático, chega-se a isso. Aí, bem aqui, nós temos o gráfico que representa o potencial em função da distância, né? À medida que a carga de prova vai se afastando. Ele diz assim, o gráfico representativo do potencial em função da distância, a carga multiforme gerador do campo. É uma curva denominada hipérbole. Na verdade, aqui é em relação à carga fonte mesmo. Não tem nada a ver com a carga de prova, não. Então, aqui é o seguinte, ó.
À medida que a carga, se a carga fonte é positiva, né, ela é positiva, maior que zero. À medida que um ponto vai se afastando dela, você vai percebendo, ó, que bem aqui, esse ponto bem aqui, ó, lá em cima, lá, ó, tá bem próximo da carga, né? Tá bem próximo, porque aqui é a distância, tá bem perto de zero, então é como se estivesse bem pertinho. Então, o potencial ele é um valor máximo. Aí, quando você tem bem aqui que o objeto ou a carga de prova vai se afastando da carga fonte, tipo isso aqui, ó, bem aqui, ó, nessa ilustração, ela está bem pertinho, então o potencial aqui é alto, é um valor bem alto. Aí, se ele vai se afastando, igual está aqui, então o potencial vai diminuindo, ó, certo? Quanto mais distante o ponto estiver da carga, mais longe, você vai ter aqui o potencial menor. É como se aqui fosse uma distância de 2 centímetros. Aí vem aqui 4 centímetros. Aí depois 5, 6, 7, assim vai. Então, à medida que vai se afastando, vai diminuindo o potencial. Lembrando que esse potencial aqui ele é positivo. Por que que ele é positivo? Por que que ele vai ser positivo? Você percebe que ele está... Você percebe que aqui o potencial ele está na parte de cima do zero, né? Ó, certo? Está no eixo acima do zero, então ele é positivo. E você percebe que a distância ela vai aumentando, então o potencial ele tende a diminuir. Ele tende a diminuir o valor desse potencial, certo? Aí no outro exemplo, eu tenho também uma carga negativa, carga fonte, só que aqui você vai ver que o potencial vai ficar aqui embaixo, ó, vai vir para baixo, então ele tende a diminuir. Na verdade, não é diminuir, o valor dele é negativo, está abaixo de zero. Por que que ele vai ser negativo? Porque a carga ela é negativa. O potencial ele acompanha o sinal da carga fonte. Sempre que a carga fonte for positiva, o potencial vai ser positivo. Sempre que a carga fonte for negativa, o potencial vai ser negativo. E a regra da distância aqui é a mesma. Um minutinho aqui, tem um probleminha, já voltou. Se se afasta, diminui. Se aproxima, aumenta. Observando os gráficos, percebe-se que o potencial tende a zero quando a distância tende ao infinito. Né? Então, quanto mais se afasta, que ele está falando, tendeu ao infinito, quer dizer que vai ficando mais longe. Então, o potencial tende a ficar fraquinho. Né? O nível zero do potencial criado por uma carga está geralmente no infinito. Ele coloca aqui a referencial como sendo no infinito, bem longe. Esse infinito que ele colocou aqui não é que não seja algo que não tem fim, mas é bem longe. Então, quando tiver um ponto suficientemente longe da carga fonte, o potencial vai tender a zero, certo? Devemos entender por infinito um local suficientemente afastado da carga, ele colocou bem aqui, de modo que suas influências em outras sejam desprezíveis. Aí bem aqui tem um potencial em um campo elétrico criado por duas ou mais cargas. Então, como é que funciona isso? Pessoal, quando tiver mais de uma carga, se eu quiser saber o potencial de todas as cargas que tiver, eu vou apenas somar eles. Vou calcular o potencial de cada uma e depois eu vou somar esses potenciais. Lembrando que o potencial das cargas depende do sinal delas. Se a carga é positiva, o potencial vai ser positivo. Se a carga é negativa, o potencial vai ser negativo. Ok? Eu vou passar aqui à frente, nós não vamos ver essa parte equipotencial, não. Eu vou tentar ver bem aqui um exercício que tem aqui, deixa eu ver se ele carrega aqui para a gente ver. E tem uns exemplos aqui no finalzinho dessa parte. Deixa eu ver aqui se ele carrega. Cadê? Que essa parte somente do potencial, que essa aqui já está mais avançada, essa página que estou mostrando aqui já é mais complicado. Deixa eu só parar. Sim, pessoal, aí voltando aqui, ó, nós temos aqui um exemplo, diz assim,
Uma região isolada da ação de carga elétrica recebe uma partícula eletrizada de carga de -2 nanocoulomb. Considere um ponto a 20 centímetros dessa partícula. Calcule. Letra A, o potencial em A. Sim, vamos calcular aqui esse potencial. Olha, o valor da carga é -2 nanocoulomb. Aí esse -2 nanocoulomb você coloca transforma aqui a unidade. Nano vai ficar 2 vezes 10 elevado a -9. Então aqui, ó, a fórmula que vamos usar para calcular o potencial nesse ponto A é essa bem aqui, ó. VA é igual a constante vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Por quê? Porque aqui tem o valor da carga fonte e tem também a distância, né? A distância que foi 20 centímetros do ponto A. Então vamos ter cuidado de transformar isso aí, a distância vai ter que colocar em metro e a carga fonte tem que colocar em unidade de notação científica. Então vai ficar -2 vezes 10 elevado a -9. E bem aqui a constante é 9 vezes 10 elevado a 9, que aqui fala que é vácuo. Então você fazendo o cálculo aqui, ó, vai ficar assim. Esse 9 vou multiplicar com esse -2. Aí vai dar -18. Aí vai ficar 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a -9. Então vai dar 0, porque os expoentes são simétricos. Aí vai ficar aqui, no caso, -18 dividido por -0,2, no final vai dar -90. Então o potencial no ponto A vai ser 90 volts. Depois eu faço essa questão com mais calma, explicar ela melhor, porque agora não vai dar porque o tempo está terminando e eu não posso orar muito. A energia potencial adquirida pela carga colocada em A é dada pelo... Aí aqui ele quer saber qual é a energia. A energia, nós vamos usar aquela fórmula da energia lá da carga de prova. Então a energia potencial é a carga de prova vezes o potencial. Então a carga de prova, o valor dela é 3 vezes 10 elevado a -6, né? Que ele deu aqui no caso a carga de prova, ó. É 3 microcoulomb. Então, vou ter que colocar esse 3 microcoulomb em unidade do notação científica. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a -6. Aí eu coloquei bem aqui ela, 3 vezes 10 elevado a -6. E o potencial no ponto A, nós encontramos que foi -90 volts. Coloco ele aqui também. Aí eu vou multiplicar 3 vezes -90 e o valor eu vou transformar em notação científica, vai resultar isso bem aqui, ó. Certo? Pessoal, então a nossa aula foi isso aqui. Espero que vocês tenham aprendido aí. Até a próxima aula, se Deus quiser.